E aí, meu companheiro, nós vamos estudar agora os chamados partidos políticos. Partidos políticos como aquele último grupo de direitos fundamentais previstos pela nossa Constituição. As regras sobre partidos políticos costumam ser trabalhadas em prova. Quando são cobradas, elas são cobradas na literalidade do texto constitucional. Então, é uma matéria mais de fácil compreensão. Existem concursos que sequer colocam ela no edital, mas, por via das dúvidas, nós vamos trabalhá-la com vocês aqui. Então, eu convido que vocês abram aí a sua Constituição, no artigo 17, porque é o artigo da Constituição que trata sobre partidos políticos. Basicamente, nós vamos ler todos os dispositivos do artigo 17, fazendo os comentários que são pertinentes. Perfeito? E eu inicio essa explicação sobre os partidos políticos questionando qual é a natureza jurídica de um partido político. Qual é a natureza jurídica de um partido político? Ele tem natureza jurídica de direito público ou ele possui natureza jurídica de direito privado? O que você acha? Essa é uma primeira questão e eu gosto de trabalhar ela primeiramente, exatamente para que a gente possa partir em seguida para a análise do partido. Eu preciso saber o que é isso aí. Como na prática nós estamos habituados a ver o partido político sempre numa atuação muito forte junto ao Estado, é possível que você pense por algum momento que o partido político tem a natureza jurídica pública. Só que este pensamento ele tem que ser afastado. Ele tem que ser afastado diante do texto constitucional. Pegue na sua Constituição aí, os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Ele diz aqui que partido político deve registrar em conformidade com a lei civil. Ora, se a Constituição diz que o registro do partido político se dá, ou a criação do partido político se dá conforme a lei civil, ele está claramente me dizendo que o partido político tem natureza jurídica de direito privado. Então, ele é registrado como qualquer outra organização ou outra associação no cartório de registros. Tranquilo. Então, natureza jurídica do partido político, natureza jurídica de direito privado. Uma outra observação sobre este parágrafo que eu lhe faço, e essa é muito pertinente porque ela foi cobrada nas questões de prova, é que ele fala o seguinte: olha, depois que você fez o registro na forma da lei civil, você tem que registrar o partido político no Tribunal Superior Eleitoral. É assim que a Constituição diz, não é verdade? Beleza. Sabe o que eles têm colocado em prova? Ao invés de Tribunal Superior Eleitoral, eles colocam assim: e deverão registrar na Justiça Eleitoral. Coloca de forma genérica. Ou então, no Tribunal Eleitoral mais próximo da sua casa, qualquer coisa parecida com isso. Muito cuidado. Aqui a Constituição falou de forma direta e objetiva. O partido político, após registrado, após criado a sua estrutura mesmo, após ela ser criada na forma da lei civil, deve ser registrado no Tribunal Superior Eleitoral, que é o Tribunal Superior dentro da estrutura eleitoral no direito brasileiro. Perfeito? Então são os detalhes que eu te chamo a atenção acerca deste parágrafo, que é muito interessante para a sua prova. Ainda é interessante trabalharmos aqui com a chamada liberdade de organização partidária. Liberdade de organização partidária. Se você começa a ler aqui comigo o artigo 17, é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos. Para por aqui. É livre a criação. Este início retrata a chamada liberdade de organização partidária, ou seja, é possível se criar vários tipos, de qualquer tipo, qualquer tema, partido político no Brasil. Mas aí vem a pergunta: será que a criação, essa liberdade de criação ou de organização partidária, ela é uma liberdade absoluta? Ora, conforme tem se entendido, não se pode trabalhar com direitos fundamentais absolutos, pelo menos para suas provas. E, do mesmo sentido, não posso pensar na liberdade partidária como um direito absoluto das organizações partidárias. Ele não é um direito absoluto. Pelo contrário, nós vamos ler agora este caput do artigo 17 mais uma vez, bem como os incisos que seguem.
E você verá que ele possui inúmeras limitações, que deixa muito claro que o partido político ele não tem essa liberdade tão plena como parece no início do texto. Acompanhe comigo na sua tela então aí. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. Inciso 1. Caráter nacional. Proibição de recebimento de recursos financeiros de entidades do governo estrangeiros ou de subordinação a estes. Inciso 3. Prestação de contas à Justiça Eleitoral. E o 4º, funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Veja a quantidade de limitações e de restrições que são impostas aos partidos políticos. Restrições estas previstas expressamente na Constituição. Podemos comentar cada uma delas, a pegarmos inicialmente aí pela própria soberania nacional. Então, um partido político, ele não pode ofender a soberania nacional. Imaginemos um partido político que fosse criado e falasse assim, né? Vamos separar o Rio Grande do Sul do resto do país. Já ouviram falar desse discurso? É um assunto que já foi comentado até em mídia nacional, né? Vamos separar o estado do Rio Grande do Sul do restante do país. Opa! Um partido político que defende essa ideia é um partido político que ofende a soberania nacional. Então esse partido político ele não tem legitimidade. Entendemos aqui? Outro limite trazido aqui pela Constituição, quando diz o próprio regime democrático. Regime democrático é o regime de governo adotado no Brasil. Regime este que pressupõe a participação do povo na vontade política do Estado. Então, não se pode conceber um partido que defenda a ideia de que o povo não possa participar mais da vontade política do Estado, porque isso é ofender diretamente a Constituição. Ficou claro aqui? Bem tranquilo, né? Mais uma limitação prevista aí, os próprios direitos fundamentais da pessoa humana. Direitos fundamentais da pessoa humana, intimamente ligado com a chamada dignidade da pessoa humana. Eu não posso pensar em um partido político que trabalhe com uma proposta de ofensa aos direitos fundamentais da pessoa humana, porque isso aí seria ofender diretamente a Constituição, pela própria razão de ser dos direitos fundamentais. Ora, para que senão limitar o poder do Estado é que foram criados os direitos fundamentais, não é verdade? Então, um partido político com ideia que afrontasse direitos fundamentais é um partido político inconstitucional. E por último, nós temos ainda no caput o chamado pluripartidarismo. O pluripartidarismo é o que permite a existência de vários partidos políticos no Estado. O pluripartidarismo, ele decorre diretamente do fundamento do nosso Estado chamado de pluralismo político. O pluralismo político previsto no artigo 1º da Constituição Federal, ele apresenta inicialmente a pluralidade de ideias, pluralidade de liberdade religiosa e várias outras liberdades, mas ainda apresenta chamado pluralismo partidário. E esse pluralismo partidário é o que possibilita várias ideias em vários partidos políticos. Isso é uma característica do nosso Estado, tranquilo? Então, partido político que é criado com o fim de acabar com o pluripartidarismo é um partido político inconstitucional. Mas ainda não acabou. O texto constitucional continua ainda dizendo, olha, o partido tem que ter caráter nacional. Isso mesmo, caráter nacional. Então não se pode conceber um partido político que seja criado, por exemplo, apenas no município de São Paulo. Não, ele tem que ter um caráter nacional. Por isso que nós temos poucos partidos políticos no país, porque são aqueles que conseguiram ter essa repercussão nacional. Temos ainda como limitador constitucional a proibição do recebimento de recursos financeiros de entidades ou governos estrangeiros ou de subordinação a estes. Aqui é muito lógico, né, gente? É muito claro o objetivo deste inciso. Exatamente para evitar que um partido político ele seja influenciado ou seja cooptado por um organismo internacional e perca a sua identidade com o Estado brasileiro. A vedação para recebimento de recurso estrangeiro para um partido político brasileiro é um ato de soberania nacional, exatamente para evitar que outros estados exerçam sua influência sobre o Estado brasileiro. Desta razão, é vedada expressamente pela Constituição a vinculação de partidos políticos com organismos internacionais. Tranquilo?
Ainda temos aí como limitador prestação de contas à Justiça Eleitoral. Essa prestação de contas tem sido o terror de muitos candidatos a cargos eletivos no país. E por quê? Porque antigamente você não tinha qualquer responsabilidade sobre os seus atos, né? Não se exigiam, nem existia fiscalização suficiente. Hoje a sociedade ela está com a sua ideia mais clareada. Nós temos órgãos dentro do Estado, como o próprio Ministério Público, que exerce um poder de fiscalizatório muito forte sobre os partidos políticos. Temos ainda o próprio Tribunal de Contas da União e o Poder Judiciário, como sempre, está fiscalizando a atuação de partidos políticos. Temos ainda a possibilidade da própria sociedade, através de ações como a ação popular, exercer controle sobre a utilização de dinheiro público e demais possibilidades previstas na Constituição. Desta forma, é impossível hoje, no Estado brasileiro, com tanta fiscalização, que os partidos políticos continuem agindo contra a lei, continuam agindo à margem daquilo que está previsto na Constituição. É possível perceber quantos candidatos deixaram de poder continuar brigando por um cargo eletivo em razão da não prestação de contas à Justiça Eleitoral. E isso aí acaba reacendendo uma esperança em quem é brasileiro, não é verdade? Então, lembre-se disso como um limitador da existência dos partidos políticos brasileiros. Continuando ainda, temos no inciso 4, funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Aqui nós temos uma norma que depende de outras normas, né? Ela possui uma certa eficácia limitada, tendo em vista que o funcionamento dos partidos políticos serão condicionados pelos próprios organismos parlamentares, né? Então, por exemplo, cada casa legislativa tem seu próprio regimento interno, que acaba criando e organizando a atuação dos partidos políticos naquela determinada casa legislativa. Tranquilo? E mais uma limitação que não estava prevista no caput, mas está aí no último parágrafo. Acompanhe comigo o parágrafo 4º. É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Olha que lindo isso aqui. É a Constituição Federal preocupada com a ligação existente entre partido político e organismo paramilitar. Organizações paramilitares são aquelas organizações paralelas ao Estado, ou seja, aquelas que não possuem legitimidade estatal e que exercem uma ação completamente contra a lei, à margem da sociedade. Elas são chamadas de paramilitar porque, além de paralela ao Estado, eles possuem uma estrutura hierárquica muito parecida com o regime militar, às vezes até com uniforme próprio. Nós temos organizações no Brasil que podem ser consideradas paramilitares, as próprias organizações criminosas, né? Organizações que utilizam armamento pesado, têm hierarquia, chefia e outros cargos subalternos, como as próprias milícias também, que é uma organização criminosa e que possui também uma estrutura hierárquica muito parecida. Organização paramilitar é vedada pelo texto constitucional, é vedada para qualquer associação e agora expressamente vedada a sua ligação com partidos políticos. Nós temos uma organização paramilitar muito conhecida no mundo, que são as Farc na Colômbia. Então, não se pode conceber que um partido político brasileiro tenha alguma ligação com as Farc. Tranquilo? É esta a vedação prevista no texto constitucional. Tranquilo? São vedações que garantem ao partido político uma lisura maior, uma transparência nas suas ações dentro do Estado. Além de limitações, nós também temos alguns direitos que foram conferidos pela Constituição aos partidos políticos. Gostaria de ressaltar com vocês o próprio direito ao recurso do fundo partidário, que está previsto aí na sua Constituição. Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário, bem como acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei. Então, além de recurso ao fundo partidário, partido político também tem acesso gratuito ao rádio e TV. Eu tenho certeza que você nunca imaginou que aquela propaganda gratuita que você tem que assistir na época de eleição tivesse prevista expressamente na Constituição, não é verdade? Não está aí. Você acaba de conhecer a fundamentação primária da propaganda gratuita no direito brasileiro para os partidos políticos. É a própria Constituição. Logicamente que nós temos legislação infraconstitucional que regula também a utilização pelos partidos políticos de programas de TV e de rádio. Mas lembre-se que a sua previsão inicial é dentro da Constituição. E ainda como direito, a não obrigatoriedade de vinculação de candidatura. Acompanhe comigo, por gentileza, o que está previsto aí. É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna,
organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Veja que esse parágrafo primeiro aqui é um parágrafo que traz aqui vários conceitos interessantes que podem ser trabalhados em prova. Primeiro ponto que deve se ressaltar é que este parágrafo primeiro, ele desobrigou os partidos políticos à chamada verticalização. O que é a verticalização? Era a necessidade que um partido político tinha que, ao fazer uma coligação no âmbito federal, fizesse a mesma coligação partidária em âmbito estadual ou municipal. Isso hoje não é mais exigido dos partidos políticos. Então, a título de exemplo, imaginemos que o PT, que é um partido dos trabalhadores, fizesse uma coligação com o PMDB na esfera federal. Se o PT não quiser fazer essa coligação na esfera estadual ou municipal, ele não é obrigado, tendo em vista esta desobrigação prevista no próprio texto constitucional, né, quando ele diz aqui, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Então, esse é o primeiro ponto interessante que pode ser trabalhado na sua prova em relação aos partidos políticos. Ainda, nós temos aqui neste próprio parágrafo primeiro, dizendo assim, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Olha só que interessante isso aqui. Disciplina, liberdade partidária. Olha só, nós temos hoje uma exigência de fidelidade partidária aos diversos partidos políticos existentes no Brasil. Então, se um candidato ele faz parte desse partido político, em regra, ele tem que se manter fiel. Se ele se candidata por um partido e ele é eleito por aquele partido, a fidelidade partidária diz que ele tem que permanecer no seu mandato com aquele partido. Existem situações excepcionalíssimas em que permitiria que um determinado candidato se afastasse do seu partido depois de eleito pelo partido. A título de exemplo, eu posso sinalizar para você aqui. Vamos imaginar que o partido político tenha mudado a sua ideologia principal. Isso, logicamente, legitima ao candidato que se elegeu por aquele partido se afastar desse partido. Ou ainda, imaginemos que determinado partido político exerça uma perseguição a determinado candidato, impedindo de exercer a sua autonomia política. Nós teríamos também a possibilidade de quebra da fidelidade partidária. Mas, em regra, você tem que se lembrar, o candidato eleito por um partido, ele tem que se manter fiel a este partido enquanto durar o seu mandato. Tranquilo? Então nós temos essas situações previstas no nosso texto constitucional sobre os partidos políticos. Veja que o tema é muito simples, é muito tranquilo, está previsto expressamente no texto constitucional, de forma que a minha orientação sobre partidos políticos é simplesmente a leitura deste artigo 17 previsto aí na Constituição. Tranquilo? Com este bloco aqui, nós conseguimos finalizar com vocês o estudo dos direitos fundamentais, fazendo uma análise, né, de todos os direitos fundamentais nesses últimos minutos aqui do bloco. Eu consigo orientar vocês, né, sempre reiterando no mesmo sentido. Primeiro ponto, é importantíssimo que desde o artigo 5º até o artigo 17, você consiga fazer a leitura deste texto integral, ler tudo. Até porque nós não temos tempo hábil para ler com vocês e explicar todos os incisos e artigos previstos neste tema dos direitos fundamentais. Mas uma coisa você pode fazer, é ler em casa, no seu estudo diário, a Constituição Federal, principalmente nesses artigos, do artigo 5º até o artigo 17. Os direitos fundamentais é uma matéria que, quando cobrada em prova, ou quando prevista no edital, ela geralmente está na sua prova. Raros são os casos em que os direitos fundamentais estão previstos no edital e não caem em prova. Eu costumo dizer que os direitos fundamentais são o coração de toda uma prova de direito constitucional de concurso. De forma que o seu estudo em direitos fundamentais ele tem que ser bem centrado, bem rigoroso e bem sistemático. Além da leitura do texto constitucional, é necessário que você se recorde e tente sempre memorizar
os pensamentos e os posicionamentos jurisprudenciais e doutrinários. Nós abordamos com vocês aqui várias posições doutrinárias, várias posições jurisprudenciais que por vezes são diferentes do texto constitucional. Desta forma, você tem um desafio fantástico no seu estudo de direitos fundamentais. Você precisa ler e conhecer o texto da Constituição e você precisa ler e conhecer o pensamento dos tribunais. Basta você ler e tentar memorizar. Agora, muito cuidado. Cuidado com a sua prova. Dependendo do tipo de banca que você for fazer a sua prova, geralmente existem bancas que só cobram o texto da Constituição. Se ela só cobra o texto da Constituição, você sempre responde segundo a Constituição. Eu poderia citar para você, por exemplo, a própria FCC, ou então a FGV. Nós temos bancas como a FUNRIO também, que costumam cobrar bastante texto da Constituição Federal e quase nada de jurisprudência ou doutrina. Então você tem que estar atento ao tipo de banca que você vai realizar esse concurso. Mas, quando falar de prova do CESP, quando falar de prova da ESAF, ou mesmo da Sesgran Rio, pouca coisa, mas Sesgran Rio também pode entrar, ou ainda da Funiversa, você tem que ter muito cuidado, porque essas bancas aqui, elas gostam de trabalhar de forma interdisciplinar, tanto o que está previsto na Constituição, quanto o que está previsto na doutrina, quanto aquilo que está previsto na jurisprudência. E você não pode perder questão de prova por conta disso. É por isso que eu estou deixando essa orientação final para você de estudo para essas bancas. E por último, meu amigo, por último e não menos importante, você precisa fazer exercícios, muitos exercícios. Entre nos sites que existem por aí, sites que sempre você consegue baixar provas de concurso, os próprios sites das bancas que realizam a prova. Olha só, você está se preparando para um concurso do CESP. Pelo amor de Deus, não vá fazer a prova sem antes ter resolvido pelo menos uma prova do CESP. E uma é pouco. É importante que você resolva muitas provas do CESP. E para que isso, Daniel? Por que eu não deixo para gastar minha energia no dia da prova? É porque no dia da prova vai ser muito tarde para você gastar sua energia. Nós temos um ditado muito interessante que é utilizado em treinamentos militares. Um treinamento exaustivo, ele vai provocar um combate tranquilo. Porque quanto mais você treina, mais preparado você está para o combate. E isso se repete, se reflete de forma perfeita na sua prova de concurso. Quanto mais treinamento você tiver para o seu concurso público, mais preparado você estará para a prova. A sua prova vai ser tranquila. Eu, na minha vida de concurseiro, já fiz boas provas, já fiz provas ruins, já passei em vários concursos públicos. E de toda essa experiência de concurso público, uma coisa é certa: os melhores concursos que eu fiz foram aqueles em que eu estava mais preparado, foram aqueles em que eu chegava na prova tranquilo. É aquele concurso que você faz e você senta na prova, você olha a matéria e você fala: puxa vida, que legal, eu estudei isso aqui, eu sei responder. Não é gostoso? Então se prepare. E uma preparação não existe sem muito exercício. Existem vários materiais no mercado que trabalham com exercícios. Existem exercícios que você pode postar na internet. A internet hoje é uma grande aliada sua no seu estudo. Então, utilize essa ferramenta para que você tenha um sucesso esperado em concurso público. Tranquilo? Ficam essas disposições finais aqui em direitos fundamentais para que você possa ter sucesso, para que você possa continuar nos seus estudos e principalmente alcançar a sua vitória em concurso público. Saiba que isso é possível e que você vai conseguir. Beleza? Um abraço e até a próxima.